Olá você que nos acompanha aqui no podcast Cuiabrasa, sejam bem-vindos a mais um episódio e antes de eu apresentar meus convidados a vocês, eu queria dizer que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja ter uma produção audiovisual, fazer um podcast, fazer uma gravação de um curso ou qualquer coisa que envolva produção de áudio, de música, de vídeo, aqui na MD tem a solução para você. Basta apontar o seu celular aqui para o QR Code e entrar em contato que terá uma pessoa da MD disponível para te atender e reservar o seu horário aqui com a gente, tá bom? Então, não se esqueça, aponte seu celular e entre em contato. Comigo aqui hoje estão elas, Eliacir e Deise. Elas são da Ampara e vão falar aqui com a gente hoje sobre um assunto muito importante que é sobre adoção. Sejam bem-vindas. Obrigada. Maravilha. A Eliacir é assistente social, é isso? Sim. Assistente social. E a Deise? Eu sou a presidente da Ampara. Presidente da Ampara. E a Ampara é o que exatamente? Só para a gente entender. A Ampara é uma organização social sem fins lucrativos que foi criada com o intuito de amparar as famílias e os filhos advindos de uma adoção. Então, ela foi fundada pela Lindaci Rocha, que também é mãe por adoção, e viu essa necessidade aqui há quase 15 anos atrás e iniciou o grupo de apoio, né? Então, é um grupo de apoio à adoção, uma organização que tem o objetivo de acolher, né, as famílias e os filhos e também de preparar, né, desde o início, a Ampara faz a preparação dos pretendentes à adoção, que é uma exigência da Lei 12.010 de 2009. Então, desde 2009, toda pessoa que deseja adotar, ela precisa obrigatoriamente passar por um curso. E aqui, quem faz o curso é a Ampara. A gente tem um termo de parceria com o Tribunal de Justiça, né, onde nos concede o direito de preparar os pretendentes à adoção. Entendi. Então, tem um curso, então, que tipo assim, se os pais desejam fazer a adoção e tudo mais, tem toda uma preparação. E como que é esse curso? Quanto tempo que dura? Então, o curso, ele segue os parâmetros da lei, né? Então, tudo que a lei exige, minimamente, que o pretendente saiba, está dentro do escopo, né, do curso da Ampara. Então, hoje são 6 módulos. Nós temos o curso presencial, que são 6 encontros, onde nós falamos as questões que são jurídicas, as questões que são sociais, emocionais, as questões de vínculo. E também, no último encontro, nós temos um encontro que é para toda a família extensa daquele pretendente, né? Então, o pretendente pode trazer seu pai, sua mãe, seus amigos, qualquer pessoa que seja da sua rede de apoio. Nós, nesse curso, nós também temos um testemunho de uma família que já adotou, né, na sua diversidade, contando um pouco de como foi toda essa trajetória, porque essa parte que eles mais gostam, dessa parte da história. E no final do curso, eles recebem o certificado e também podem participar de uma visita na Casa Lar, onde as crianças, né, e adolescentes vivem, né, em período, né, enquanto aguardam a questão dos seus processos. Então, esse curso é feito presencialmente, mas nós também temos para o estado todo, né, o curso online. Então, a gente tem uma plataforma digital onde os pretendentes que moram fora de Cuiabá e Várzea Grande podem realizar o curso de forma online. Então, o mesmo conteúdo que está no presencial, foi gravado, né? Nós conseguimos esse apoio e foi feito todo um curso, né, online, desde a pandemia, quando a gente teve mais a condição de atender as pessoas presencialmente. A gente criou esse curso e hoje a gente também tem essa oportunidade para as pessoas que não moram em Cuiabá e precisam do curso. Entendi. Tá. Mas no geral, então, a gente falou de um pedacinho do processo de uma adoção, que é o curso, né? Mas vamos supor, tá, eu tô com a minha família, uma esposa, que seja tal, queremos adotar. Qual que é o primeiríssimo passo da adoção? Eu diria que o primeiro passo é decidir. Né? A decisão é algo construído, às vezes, ao longo de muitos anos. Então, a gente encontra muitas pessoas que chegam na Amparo e falam assim, eu tenho o desejo de adotar desde criança. Desde que eu me casei, eu queria adotar, né? Então, assim, esse desejo, ele vai sendo construído, muitas vezes, ao longo de muitos anos. Então, o primeiro passo seria decidir adotar. Né? Ou outras justificativas, tipo... meu casamento não está bem, então eu quero fazer uma adoção para ver se segura o casamento. Tem isso também? Também, como também outras situações de perder um filho e querer substituir esse filho. Mas influencia, assim, se o processo da pessoa vai seguir ou não, pelo desejo dela? Tipo assim,
Se a pessoa chega e justifica que é isso, quero adotar porque meu casamento tá meio assim, influencia alguma coisa no processo? Então, tem como chegar assim e falar, você não vai adotar porque a sua justificativa não é interessante? É que assim, o curso, ele vai trazer todas essas questões, ele vai abarcar todas essas situações, né? Ao longo desses anos, a gente já conhece o perfil das pessoas, a gente já entende mais ou menos suas motivações. Muitas vezes não são as melhores motivações, que seria ser pai e mãe. Mas a gente vai entender e acolher essas motivações e explicar, né, todas essas questões detalhadamente, ensinar mesmo qual que é o caminho correto, né, de uma filiação através da adoção. E o curso não é a única preparação. Depois eles vão passar por um atendimento psicossocial na vara da infância, onde a equipe técnica vai dizer se eles vão poder seguir, né? Se tem condições de seguir, vão avaliar essas motivações, vai fazer uma visita na casa deles, vai juntar um monte de documento que são exigidos. E aí depois o juiz, né, vai dar o deferimento de que ele pode ou não estar habilitado para adoção. Então, tem um processo a seguir para garantir essa proteção para a criança e para a família também. Assim, eu como assistente social, eu oriento as pessoas que nos procuram que primeiro deva fazer o curso de pré-natal. Porque esse curso vai fazer com que eles realmente compreendam todo esse contexto da adoção. E as pessoas pensam que a adoção é simples de qualquer maneira, então eles acham que, por exemplo, adotar bebê é mais fácil. E é necessário saber as vantagens e desvantagens de todas as idades e da adoção em si. Então, quando eles chegam, se eles têm dúvida, é melhor que eles não entrem no cadastro nacional, que não entrem no sistema. Porque depois do curso, eles vão começar a compreender, eles vão ter uma outra maneira de ver. E também, ao final, como a Deise está explicando, tem uma visita à casa-lar, né, dentro do curso. Ao final, os pretendentes podem ir fazer uma visita autorizada pela juíza da vara da infância e de Cuiabá, Várzea Grande, e pode fazer a visita. Quando eles deparam com as crianças, eles veem que a idade que eles imaginavam que poderia ser difícil para adotar, como 10 anos de idade, não é assim. Porque as crianças são bem miudinhas, as crianças são pequenas, as que são crianças não são essas que estão aqui fora, que a gente fala, 10 anos, já é jovem, já entende tudo, já fez de tudo. Não é assim, né? Porque a maioria deles é por vulnerabilidade, que foi perdido o pátrio poder dos pais e eles foram parar na casa de acolhimento, né? E o curso ajuda a esclarecer e ampliar todo esse entendimento. Nossa, eu não tinha olhado por esse lado, assim, né? Porque, querendo ou não, toda uma questão cultural de uma pessoa desenvolvida muitas vezes na infância. Se a criança não tem esse acesso a esse desenvolvimento cultural, assim, familiar mesmo, né? Imagina assim, realmente, se não tivesse um curso ou algo assim, ia ser bem, né? E a gente não está lá para convencer as pessoas a adotarem. A gente está lá para trazer mais informação para o que vai vir, o que vai ser essa construção. Então, se a pessoa desistir no meio do caminho, tudo bem, né? Porque a adoção realmente é um ato irrevogável, é algo que é para sempre, é uma construção familiar legítima. Então, não dá para a pessoa iniciar um processo desse e, no metade do caminho, ela desistir quando está com a criança. Ela pode até desistir antes, tudo bem, desistir antes, não é para mim, pensando bem, não era isso que eu imaginava. Isso, porque existe um monte de mitos, né? Então, ela vai poder fazer essa construção da decisão dela com muito mais argumentação, muito mais certeza e garantia para ela e para a criança, porque não pode desistir depois. Né? Porque senão não vai ser um hóspede que a pessoa está recebendo em casa, é um filho, né? Um filho, uma filha, né? Que não é um produto, Que não é um produto, então, exatamente. Esses jargões que usam muito, né? É um amor, nossa, né? Adoção, ato de amor. É um ato de amor, mas ele não é assim, não é esse romantismo nesse amor. São todas as coisas que acontecem com as famílias que têm filhos de origem, ocorre também com as famílias que têm filhos por adoção. Os filhos têm que adotar seus pais. Os pais têm que adotar seus filhos. Isso independe se é consanguíneo ou não, para que as relações sejam bem estabelecidas. Não, com certeza. Né? Essa convivência seja saudável. E aí, nesse sentido, é preciso compreender todo esse contexto. Porque se fala assim, eu quero adotar porque eu quero fazer, porque é um ato de caridade. Meu Deus, Imagina, né? não vai dar certo. Não vai dar certo.
Porque é outra maneira de amar. Até porque os pais não fazem caridade para os filhos em si, sim, né? É um outro tipo de obrigação. É um outro tipo. E esse amor, ele é incondicional. Né? Não dá para poder colocar limites em alguma situação. Que toda criança, todas nós, passamos pela separação. Né? Quando a gente vai nascer, sai do ventre. É uma separação. Imagina o outro, que além dessa separação, tem outra separação. Da saída daquele meio, mesmo que é um bebê. Mesmo que seja um bebê. Da saída do meio. Da saída do perfume. Do meio onde ele viveu, de onde ele sente, de onde que está lá introjetados. E os genes. Tudo isso conta. Né? E aí ele vai para outra. Depois de ter passado ainda por acolhimento, em abrigos, né? Em casas-lares. Porque isso é terrível também, né? Também. Mas é necessário, né? É terrível, mas é necessário nessa passagem até que chegue à adoção definitiva. Por isso que nós temos que fazer muita preparação. Nós temos que estar preparados como profissionais. Os pretendentes têm que ser muito bem preparados. As casas de acolhimento têm que ser muito bem preparadas. Né? Toda a rede de juizado, promotoria, tem que estar preparados para tudo isso. E a criança tem que ser preparada, o adolescente tem que ser preparado. Se a gente não tiver toda essa preparação, pode não dar certo. Vai haver muitas dores e sofrimento, porque já existe essa separação, ela já causa essa dor. E essa dor precisa ser respeitada. E imagina os pais que não têm ainda essa preparação. Ele quer o filho para ele. Né? Eu sou mãe por adoção e sou mãe de origem, né? Tenho filhos consanguíneos. Precisa ser igual. Mesmo que a gente queira dar a mesma educação, há uma diferença nas respostas no dia a dia. Porque um é de uma forma... Cada um é de uma forma, de qualquer maneira tem sua peculiaridade, o indivíduo é único. Mas na hora da ambientação, existe uma diferença. E essa diferença nós temos que construir, porque não é assim. Nós lemos um livro e já vamos cumprir o que está ali. Não é uma receita pronta e acabada. Porque nós vamos ter que também lidar com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas dificuldades, as nossas limitações, para poder construir essa convivência. E isso é muito complexo. Exatamente. Isso não é uma coisa fácil. Mas quando se tem a vontade, a disponibilidade, que aí sim essa construção é o amor incondicional, tudo vai se ajeitando. Mas há todas as dificuldades, como qualquer lugar, como qualquer família. Imagino. Né? Só que vem muito romantismo, que quando a gente entrevista as famílias, nós encontramos muito romantismo nisso. Né? Que, vejo a hora de ter meu filhinho, minha filhinha. E aí, imagina, porque há esse mito de querer moldar, né? Querer moldar, que tem que ser como eu. Tem que ser como o pai. Tem que ser como nossa família. E não é. E ainda existe todas as caraminholas que tem no pensamento deste filho, desta filha, durante esse processo de desenvolvimento, que também está as indagações, os pontos de interrogação. Na hora que chega a adolescência, né, por exemplo, todos têm um ponto de interrogação que está crescendo, né, o desenvolvimento biopsicossocial e tal. Mas e eu? Ele pensa, por que eu não estou ali? Do jeito com eles, com o pai, com a mãe. Como é que é? Agora eu tenho, mas não é a minha. Agora eu tenho que também entender que é a minha, que é a possibilidade que eu tenho, né, de ter e eu preciso ser. Então, tudo isso é um tempo, né? Então, a gente precisa de estar bem consciente de tudo isso. E é um mito ou é verdade mesmo que as famílias preferem os bebês adotar na idade de bebês? Como que é hoje, assim? Não é um mito, né? Eu acho que é uma realidade no sentido assim, qual que é o maior perfil de pretendentes, né? Dentro desse quantidade de pretendentes, quem que é as pessoas que mais procuram adoção? São os casais inférteis. Então, casais, né, que não têm filhos. Então, no pensamento da família, eu faço parte desse grande grupo, porque eu também procurei adoção, porque eu era infértil. Então, assim, quando você chega, o teu pensamento eu quero ter um filho, o que parece mais simples, parece mais fácil? Um bebê. Eu não tenho filhos, eu nem sei como cuidar de um filho, como educar, como fazer nada. Eu quero
ter uma criança bem pequena para que eu possa, né, ir aprendendo ali, desenvolvendo junto com a criança. Então, acaba sendo uma realidade daquele perfil. Mas hoje, assim, ao longo desses anos, esse perfil já se mudou muito. Então, antigamente, as pessoas só buscavam adoção crianças brancas, menores de 2 anos, meninas. Hoje já, assim, com o trabalho dos grupos de apoio no Brasil, nós temos muito grupos de apoio no Brasil, com todo, né, esse entendimento, né, quando a pessoa começa a se apropriar do que é a adoção, da importância, das crianças reais, né? Da informação. Então, isso já vem mudando. Então, a gente não tem mais tanta restrição com relação à idade. A gente já tem no cadastro uma quantidade maior de pessoas querendo crianças maiores, crianças que antes negras eram mais difíceis, hoje já não tem mais essa dificuldade. Com deficiência. Tem também os temas pretendentes. Lógico que a grande maioria, vamos pensar assim, se tem 30 mil, que tem, tá? Umas 30 mil pessoas no cadastro nacional, né, do Brasil, assim, uns 80% estão buscando crianças menores, né? E aí a espera é maior. E aí que entra os mitos da burocracia, de que que demora demais. Mas assim, a gente não tem uma fábrica de crianças, temos crianças que passaram por situações, né, difíceis e são, né, institucionalizadas e passam por processos, né, tentativa, que a nossa lei, ela prioriza a tentativa de retorno à família biológica. Então, demora um certo tempo para que eles possam fazer todas essas análises da possibilidade de ficar ou com a família ou família extensa. Então, assim, às vezes, quando a criança é disponibilizada para adoção, ela já está um pouco mais velha também do que se deseja. Então, o trabalho do grupo de apoio à adoção também trazer essa compreensão a esses pretendentes que entram achando que tem um monte de bebezinho abandonado, precisando de família, e não lembram, pelo menos não conseguem enxergar esses outros adolescentes que estão aí ansiosos por uma família, por exemplo, né? Nós temos casos de pessoas que foram adotadas com 15 anos, com 16 anos, com 12 anos, e é sucesso, assim, que deu certo, que a família estava consciente, estava preparada. Então, existe a possibilidade também de ser pai, mãe, de adolescente, de amar, de construir um vínculo saudável. E de ser amado. E de ser amado, de refazer toda essa história, mesmo que já se tenha passado, né, 12, 13, 15 anos, né? Mas em termos de números, tem em mente, assim, a questão de faixa etária, como que está hoje? Hoje a faixa etária, até 7 anos, ainda é o que mais se procura. Depois de 7 anos já é um pouco mais difícil. Uma outra questão também é a nossa questão cultural e econômica no Brasil. Então, a gente tem grupos de irmãos, por exemplo. Aí, às vezes, a família não dá conta de um grupo de 3, 4, 5 irmãos. Separa. E aí, assim, a prioridade da lei é não separar, mas assim, mas também tem que ver a prioridade da criança. Então, em alguns casos, os juízes fazem, assim, uma adoção compartilhada. 2 famílias, né? Você fica com 2, você fica com 2 e mantém vínculos, né? Então, acontece isso bastante também. O juiz procura famílias que se comprometam com isso, né? De manter esses vínculos desses irmãos. Mas já mudado esse perfil. Então, por exemplo, hoje, assim, a gente não tem um número muito grande de crianças institucionalizadas dentro dos abrigos, mas nem todas. Então, vamos dizer que tem 40 mil crianças no Brasil institucionalizadas, mas 6 mil só que está para adoção. Então, é isso que tem que ficar claro. Às vezes as pessoas, tem um monte de crianças. Tem, mas nem todas já estão aptas para serem adotadas. Já terminou seus processos de destituição do poder familiar. Então, simplesmente chegar a tirar e entregar para outra família, não, né? tem todo um trabalho que os técnicos, né, das varas de infância do Brasil todo fazem. Então, primeiro se é feito isso para só depois, em último caso, ir para adoção. E o pretendente também, ele tem todo um processo legal, né, de cuidado, né, que eu acho muito útil e necessário, para que depois, lá na frente, quando o processo de adoção realmente acontecer, tenha chances de dar tudo certo e finalizar. Entendi. Então, não tem um tempo específico, assim, não ou tem. médio. Cada caso é um caso. Que não existe relógio para medir esse tempo, né? Porque depende de muitos fatores, né? De perfil, de tempo de vara para julgar, né? E depois do tempo que tem a criança no seu perfil, que vai casar com você. Então, assim, tem... Mas na legislação, o acolhimento da criança, do adolescente, é de 6 meses a 2 anos, né? Que é o período então, não deve, né, passar desse tempo.
para acolhimento. Então, nesse período tem que passar por tudo legais, isso que ela acabou de falar ali. Durante esse período aí, tem que fazer toda essa análise. Foi visita, foi encontrar pai, foi encontrar mãe, avô, tio, alguém que tenha vínculo com a criança. Porque também não adianta ser só consanguíneo, né? Eu tenho um primo, um tio que mora lá no Pará e agora aqui eu fiquei sem pai, sem mãe e agora vão me entregar pro meu tio lá no Pará, Não tem sentido, que não né? tem vínculo tem nenhum. sentido. Então, isso depende muito dos relatórios psicossociais da vara da infância. Enquanto os processos não saem, a criança fica na casa de apoio. Isso. Entendi. Mas não deve Depois, ficar mais de 2 anos. Vamos dizer que Entendi. depois que sai, e também a criança fica até que se tenha um pretendente com aquele perfil, vamos dizer, uma criança de 10 anos. Não se encontra no seu município um pretendente, aí se procura no estado. Não encontra no estado, se procura nacional. Então, assim, a fila é regional, né, municipal, estadual e nacional. Entendi. E aí vai até os 17 anos, 18 anos que Até essa os criança... 18 anos a criança 18 fica anos que fica na casa do na acolhimento. casa do Depois não. acolhimento. Aí Depois terminou. existem a necessidade de preparar essa criança para a vida, né? Sim. Para sim. caminhar. Imagina, tem estudos, Né? mas... Caso não aconteça o retorno para a família biológica ou a adoção, a criança que vai agora ser um jovem, né, com 18 anos, ele precisa estar preparado para caminhar. E nisso tem a escola e tudo mais dentro da casa de apoio ou uma escola Não, convencional? eles estudam Estudam normal, fora. por conta da convivência. Sim. Que já é difícil. Você imagina passar uma vida de infância e juventude dentro de um acolhimento. E aí faz 18 anos, né, ele não foi adotado, né, não deu certo em algum lugar, tem que ir embora. E aí vai embora, ok, estudou, tudo bem, pode até ter arrumado um trabalho, começou até a se profissionalizar, que isso aí é bem raro, né? Mas vamos fazer de conta que isso aconteceu. E mesmo acontecendo e dando tudo certo, ainda é muito difícil, porque onde que eles aprenderam a fazer a convivência familiar? E toda criança, todo adolescente, todo indivíduo tem direito à família. Então, nós nós temos certeza que o melhor para a criança é a família, é conviver em família e com a comunidade, para que aprenda essas relações. Se para nós que temos é difícil, imagina para quem não conviveu. Entendi. E assim, para essas crianças, adolescentes que estão lá, tendo o fato que o Brasil é um estado laico, como que funciona, se pode ou não pode a inserção daquelas crianças em algum trabalho de religião, algo assim, só para eu entender esse processo? Porque se pergunto por quê? Querendo ou não, o desenvolvimento religioso, independente da religião, ele também é um desenvolvimento de outras, como que eu posso dizer, que me fugiu a palavra, mas a questão de convivência mesmo, né? Assim, desenvolve outros fatores na vida da pessoa. Sim, os né? aspectos. Aspectos, isso, maravilha. Sim. Hoje é permitido por lei ou não algum acesso de religião? Como que funciona isso? Na verdade, as crianças têm direito a comungar sua fé, conforme elas creem, né, dentro das suas religiões, né. Aí cabe à instituição onde a criança está acolhida garantir esse direito, né. Então, assim, a instituição, ela recebe as visitas, né, de pessoas voluntárias que são autorizadas, né, pelo judiciário, para que mantenha, né, tanto pode ser religiosas como de outras ordens, né, de aprendizado, de treinamentos, N coisas. E aí a casa, lá também tem uma assistente social, uma psicóloga da própria casa lá, que vai dar essa possibilidade para a criança frequentar aquela religião, aquela denominação que ela acredita que faz parte, né, do saber dela, como ela acreditar. Então, assim, tem essa liberdade sim, mas aí é uma coisa que fica, né, condicionada à casa que está responsável pela criança. Imagino eu também pela fé que muitas vezes a criança já traz, né? Já porque eu não traz. imagino, porque imagino que se abrisse para fomentar fé, ia ficar meio, né? Que eu não. Mas eu já ouvi em visitas nas casas que há crianças que vão em determinada igreja, né, com os cuidadores, de acordo com a autorização deles lá, como que é, e não gostam. E aí eles não querem mais voltar. Daí, vamos para outra. Aí vai na outra, gosta. Eu quero naquela. Não quero nessa. Entendi. Existe Então, se esse chegasse também. um amiguinho da escola, convidar, vamos dar um encontro Existe religioso. isso também. Ele chegava, meu amigo me convidou, eu quero ir e tal. Sim, isso, sim. né? Eles têm que oportunizar isso para a criança, né? Eles têm Entendi. que garantir que a criança tenha esse acesso. Entendi. Isso tem bem claro nas orientações técnicas de acolhimento para crianças e adolescentes. Tem um livro e pode ser buscado pela internet, está disponível. Orientações técnicas de acolhimento para crianças e adolescentes. E aí fala sobre isso.
quais são os direitos que as crianças têm dentro dos acolhimentos. Em termos de, né? Você não pode direcionar para uma determinada religião, mas você, se a criança, se ela já tiver numa idade de escolher, ela pode, né? E depende da casa-lar. Entendi. Né? E da autorização também da juíza. Porque assim, do juizado. cada processo, né, dentro dessa casa, ele vai dizer o que é possível e não é, né? Então, assim, a convivência, até que ponto pode, não pode, quem pode entrar, quem pode sair da casa. Porque imagina um problema na questão de termos de lei, né? Tipo, sei lá, estão querendo fomentar uma religião específica na criança, né? Não. Entendi. Mas sai deles coisas extraordinárias. Imagino. Nas visitas que fazemos, eu sou uma das pessoas que acompanho as famílias nos lugares, diferentes casas-lares de períodos, de várias idades, faixa etária. Na hora de servir o lanche, que é o lanche compartilhado lá atrás, os pretendentes trazem, né, para fazer um lanche, para comemorar. Eles falam coisas maravilhosas, eles cantam maravilhosamente bem. Né? A gente leva palhaços, nós já levamos juvenistas palhaços dentro das casas-lares, já levamos profissionais palhaços, já levamos pessoas para cantar, para estar junto, fazendo animação, porque tem que fazer algo que ajude a quebrar essa... lembrei a palavra, habilidades. As Porque habilidades. uma religião desenvolve, querendo ou não, assim. Eu falo que eu participo desde adolescente, então desenvolve liderança, desenvolve habilidades técnicas, né? Pra música, afetivo, então assim. né? Então imagina que tem assim a sua Tudo importância que promova, ali, né, Sim. esse desenvolvimento socioafetivo. E eles são encantadores. Dá pra gente já perceber as habilidades deles, imagino. as potencialidades numa Bons, visita, né? porque na hora que tem a convivência, eles demonstram o que eles têm dentro deles, né? O que eles trazem, como que eles são e o que eles precisam, né? Imagino. Isso já é muito bem claro para nós, assim, né? E a gente se encanta, né? Se emociona, né? De ver, poxa vida, né? Poderia já, né? Na hora, né? É isso. Nossa, que legal. Então eles participam de escolas normais, então. Mas eles têm o convívio assim do comunitário normal, né? Vão à unidade de saúde. Eles vão, vão fazem ver seus isso. acompanhamentos médicos, escolares. Agora, lógico, uma criança que não está amparada no afeto de uma família, né? Nesse seio familiar, ela vai ter dificuldades escolares, dificuldades sociais, né? De relacionamento, porque esses aprendizados acontecem dentro do seio da família. Então, por isso que a família é tão importante para a criança se desenvolver, faz parte da necessidade, né, do ser humano. Então, assim, quando ela está no coletivo, muitas dessas habilidades não se constroem, se perdem, ou se atrasam, né, vamos dizer assim. Então, é por isso que a gente luta para que toda criança tenha uma família, viva em família, seja ela adotiva, seja ela a família biológica, seja uma família acolhedora, né? Que hoje a gente ainda não tem aqui essa modalidade de serviço aqui em Cuiabá, mas existe no Família Brasil. acolhedora? Inclusive isso você pode Então, como trazer para cá. Depois nós falamos sobre Vamos isso. falar, porque eu achei interessante. Vamos falar sobre isso. Porque não é uma família em si que está Pra adotando, adoção, não. mas Pra que adoção, acolhe, não. tipo, Pra leva pra ajudar. passear, coisa assim? Tudo para ficar. Ela Pra fica viver. na função da casa-lar, só Olha que que aí é uma legal. coisa mais exclusiva para aquela criança. É institucionalizado, mas é em família. É em família. Entendi. Então já não fica 20 crianças, 10 Nossa crianças família no tem lugar. essa experiência. Imagina que seja interessante no sentido assim, tipo, deve ter acontecido, creio eu, várias vezes que essas famílias que fazem essa experiência, pode ser que até adote essa criança que participa da experiência. Por enquanto, na lei não pode Não adotar. pode? Mas o você objetivo ajuda, é por exemplo, outro, nossa né? família é acolhedora, habilitada, nós somos habilitados. E durante a pandemia nós acolhemos. Passaram para nossa casa 3 crianças. Criança pequena, de bebê de menos de 1 ano, uma de 14, que ficou por uns semanas, e a outra de 10 anos, que ficou mais de 3 meses. Mas e a questão do vínculo, assim, Conosco. não é meio, não dá uma Sim, dose dá, devolver? Porque esse cara dá ficou e tem que tanto dar. Tem que ter a dor da separação. Tem que chorar. Mas eu falo pra criança mesmo. Também, para nós e para a criança, porque ela tem que sentir que existe uma família, que existe família que ama, que respeita, que ajuda no seu desenvolvimento, Nossa, que ela pode conviver com os demais, que ela Essa família consegue... não pode adotar essa criança? Por enquanto, não. Mas, gente... É que a gente tem que entender que Senão o vai vínculo- furar a fila. Eu acho que eu tenho um processo ali que eu não entendi direitinho. É que assim, o vínculo é bom.
O vínculo precisa ser construído. Imagina uma criança que não sabe se vincular. Sim, Nunca recebeu carinho. Nunca deu Aonde que a gente Imagina. aprende a se vincular com outras pessoas, né? Então, se a gente não tivesse acesso à família, a outras pessoas, a gente se vincula e se desvincula ao longo da nossa vida várias vezes com sim. pessoas. E nem todos esses vínculos são vínculos sanguíneos ou Entendi. familiares, né? Não é verdade? Com o nosso Entendi. professor primeira série, quem que não... Faz parte do né? desenvolvimento Faz para aprender parte. sobre o ir e vir. Se eu não sei me né, na vincular, vida. eu não sei me relacionar Entendi. com as pessoas, né? Então assim, é uma construção que é feita, um preparo para essas famílias também, porque é para que elas venham trazer para a criança essa oportunidade de aprender a se vincular, se desenvolver em família, e depois ela vai ou ser adotada, né, e fazer sua construção familiar com aquela família, ou voltar para a família Melhor dela. para a família de onde ela vem. Inclusive, vai ajudar essa família a ressignificar esse ambiente, Entendi. dessas relações. Mas uma vez que você recebe em casa esse adolescente e tal, foi lá, foi adotado por outra família. Sim. Pode você entrar em contato? Vem Pode, aqui. tanto que Bom, existe ufa. no país vários relatos, a gente tem até bom. nos livros, a Neuza Ceruti com o juiz Sérgio Kraus, eles têm uma experiência bacana em Cascavel, que foi uma das pioneiras aqui no Brasil, e eles contam que, por exemplo, eles são padrinhos de casamento, Bom. são padrinhos dos filhos, vão em formatura, acompanham todo o Como se desenvolvimento fosse um que padrinho, tem. madrinha, Sim, tio, tia que mora em outra cidade, sim, algo assim, porque né? criou vínculo. Entendi. Porque isso que a Deise está falando aqui. Vamos simular aqui, que eu gosto da prática. Vamos simular uma família extremamente vulnerável que viola os direitos das crianças e adolescentes. Que vive em discussão, que tem violência doméstica, que houve abuso sexual Nossa. dentro da família. Que a maioria é isso. A maioria é isso. Né? É negligência, maus tratos, violência sexual. Então, e aí, se isso está acontecendo, ela viu, só conseguiu aprender, ver, sentir família que vive assim. Porque o meio dela era assim. Aí ela vai para uma outra família que é o que é para ser. Que vive do respeito, da ética, e tudo é outro modelo de família. Ela começa a se encantar e ver, isso nós passamos por isso, tivemos essa experiência, e começar a entender que isso existe, que é possível o homem respeitar uma criança, a mulher respeitar uma criança, sabe? Sim, você pode se relacionar sem xingamentos, sentar na mesa para almoçar. Uma das coisas que a menina, essa de 14 anos, quando ela retornou para a mãe, e ela era abusada pelo padrasto. Nossa. Quando ela retornou, houve a pergunta para a mãe como que ela relatou, como que é a convivência com a família acolhedora. Ela falou para nós não, falou para a família dela e para os relatórios lá, e que nós, como família acolhedora, tivemos acesso, de que o que mais chamou atenção dela ter convivido conosco as 2 semanas, foi a mesa. Olha. Reunir em família na mesa. Olha a importância, né? Que às Era vezes... De fazer oração antes de comer, e de cada um comer o que é, e todo mundo se levanta, cada um ajeita uma coisa, cada um tem uma função. Isso para ela nunca tinha visto isso. Ela aprendeu o que é ser família. E se você não vivencia, você acredita que só existe essa possibilidade. Entendi. Então, dar à criança essa oportunidade de vivenciar outra família. Se proteger. Onde ela se proteger. esteja protegida, onde ela seja cuidada, onde ela seja querida, incentivada, mesmo quando ela voltar para sua família de origem ou ela foi adotada, ela já vem com tudo isso, até facilita na questão da construção, vamos dizer, foi adotada, mas antes ela passou por uma família acolhedora. Ela já vem com conhecimentos que lá na casa lá ela não adquiriu. Não tem como ensinar, né? Isso, Como e aí ensinar. facilita até essa construção de vínculos na nova família. Então, é muito importante esse Entendeu? processo. Então, Não, por porque exemplo, no início que eu fiquei em choque. Né? Vocês imaginam assim, a noção que a gente tem de pertencimento. Sim. Você ganha seu carrinho. Quando criança tem aquele brinquedo que é seu, que você sempre gostou, você vai crescendo, você guarda aquele brinquedo. Certo. Né? As meninas com a boneca, com algum brinquedo de ter. Cada um tem, eles não têm no acolhimento, porque tudo é de todos. Entende? Entendi. Então, é tudo coletivo, não é individual. Tem até O quarto não é individual, o guarda-roupa não é individual.
Entendi. E mesmo que seja, a noção do pertencimento é tão interessante. Meu filho, quando chegou, ele chegou em dezembro, o aniversário dele foi em janeiro. E eu fiz uma festinha para ele em casa. E quando eu coloquei a mesa, o bolinho, todas as coisas, ele falou assim, mas essa festinha é só para mim. Eu falei, claro, meu filho, seu aniversário é seu, mas não vai ter mais ninguém fazendo aniversário hoje. Tá Porque, vendo? assim, Ele tinha passado pela família de acolhimento? porque ele ficou 3 Da anos família de abrigado acolhimento, pela casa lar. Casa Então, na lar. casa lá, eles Abrigo. fazem Ah, sim. o bolinho do mês. pra todos. Ah, entendi, Então, entendi, mesmo entendi. que ele tivesse o dia que é dele, do aniversário dele, eles juntavam ali para a questão logística, né, da casa e faziam o aniversário. Quando ele viu que aquele aniversário era só dele, ele falou assim, mas esse aniversário é só meu, é só meu bolo, eu que sou... Porque não é Sim. acostumado. Não é, então essa noção do pertencimento, da Entendi. exclusividade, né, do que você é, do que você gosta, de olhar para você de forma mais personalizada, é dentro da família Uhum. que você vai Entendi. ter. Mas você acha que é um pró e um contra no sentido assim, ele teve a visão de aprender a dividir, de ter a coletividade, bom. né? Mas ao mesmo tempo É necessário, prejudicial. então, Sim, para o desenvolvimento ao da mesmo tempo é necessário ele personalidade entender a dele. exclusividade de um filho, né? Tipo assim, Uhum. que ele não vai precisar mais, como que eu posso dizer isso sem parecer estranho? Eu ia falar que ele não precisa mais dividir, mas não é que é ruim Não, isso. mas é isso mesmo. É porque dividir Você não é precisa bom, mais mas eu quero dividir dizer... tudo, porque você não precisa dividir tudo. Esse senso de ser exclusivo, tipo assim, poxa, meu pai, minha mãe, né? Interessante. É Interessante. bem E isso que é adotar o pai e a mãe. Isso, então. esse E isso ponto. que é também ele se permitir ser adotado. porque numa- Receber esse carinho. Porque é estranho. É. É muito estranho, porque nós não passamos por isso. Engraçado, né? Que Mas a muito gente vê estranho. as duas frentes, né? Porque geralmente o que acontece numa... Como que chama? A família, como que chama uma família que é... Porque eu não vou falar família normal, porque toda família é... Mas uma família que é filho biológico, assim, convencional, como que chama esse tipo de família? família de origem. Família de origem. Tá. Geralmente, quando a gente é criança, a gente tem que aprender a conviver com vários para aprender a dividir. Isso. Né? Esse daí eu Engraçado, já né? chegou com esse Engraçado. conhecimento. Ele já Que chega legal. exageradamente. Engraçado, né? Esse conhecimento deles. É o Aí contrário. também tem uma questão nisso, que, por exemplo, eles não tinham licença, tipo, material só deles. Eles largavam material, perdiam material. Porque não tinha aquele, esse material é meu, eu tenho que Tem que cuidar, guardar. eu tenho que zelar. Legal. Porque era algo que para ele era tanto meu como de qualquer um. Uhum. Até ele entender que, não, esse é o seu material. Esse tem o seu nome. Eu tinha que pôr o nome no lápis, Olha não que tem? legal. Então, assim, porque ele não tinha essa Mas para dizer para ele assim, noção. nossa, você é importante, você não é apenas tipo mais uma pessoa, você é importante, você é Você único, pode ser né? quem você é. Você não precisa ser Interessante. todo mundo, nem ninguém. Você tem que ser quem E aí, imagina você é. isso para criança. Quanto tempo que isso dura, né? Para poder Ah, imagino. compreender tudo isso. E a Imagina. gente aí vem um fala monte lá, de- não para quando termina o curso. Imagina. É tão pouco tempo, né? 6 encontros. No começo, o pessoal, para que curso? 6 encontros é muita coisa. Aí, quando acaba o curso, é pouco. A gente queria mais. Então, todo mês a gente tem um encontro, porque não se acaba, né, o entendimento, a necessidade das famílias ali naquele curso. Então, a gente tem esse Não se aprende entendimento, tudo não se no aprende curso. tudo no curso. Então, todo mês a gente faz um encontro com as Uhum. pessoas que estão na fila para adoção. Um Gestação encontro que adotiva. chama gestação adotiva, né? Que a gente deu esse nome, assim. E depois tem o pós-adoção, que as famílias que também iniciaram ali a convivência familiar, ou já tem alguns anos com a sua convivência, que vai aparecendo as bagagens, né? Que a gente diz, né? As malinhas vai surgindo ali, as necessidades, as demandas. Então, a gente tem esse encontro também, que é um encontro coletivo, né? De reflexão sobre várias questões. A gente coloca um tema, mas é aberto ao diálogo, à conversa. Então, todo mês a gente também promove esse trabalho com as famílias, porque a gente entende que ele é um trabalho, assim, a perder de vista e é muito necessário para as famílias em determinados momentos da vida dessa família no desenvolvimento. E dentro desses cursos, desses encontros, né? Desses encontros que ela está falando, aparecem várias situações que estão ocorrendo nas famílias. Tanto dos que já adotaram, como daqueles que ainda estão na espera para adotar. Porque vem temas, situações que realmente choca, impacta, né? Imagino. E, por exemplo, um dos últimos aí que foi conversado, a família falou sobre o aniversário. No módulo que eu faço, eu sou responsável pelo módulo de família, que é o último módulo desse curso do pré-natal da adoção. E tem uma parte que a gente enfatiza lá, é de que você está fazendo esse aniversário, como ela citou aí. A criança que já passou pela família biológica, não é uma criança pequena, de menos de 3 anos, estou falando acima, ela já tem na memória como que foi. Aí, se ela passou pelo abrigo, ela tem essa que o filho dela trouxe, de ser tudo no coletivo, né? O aniversário.
Daí tem o aniversário para ele. Naquele momento, a criança pode sair fora de onde ela está. E o pensamento ir para onde será que a outra família lembra do meu aniversário? Olha que coisa. E às vezes, pode ser até considerado como lunático, porque na hora tá ali, ele tá pensando em outra coisa, mas você não tá aqui presente como tá. E tá vindo várias coisas, vários pensamentos estão vindo. Isso a gente chama de disparar gatilhos. Dispara um gatilho. Dependendo da situação onde a criança vai estar, se ela já vivenciou, ouviu, ficou na memória dela, no registro de alguma maneira, vai disparar. E ela vai voltar com essa lembrança e nem ela vai entender o que está acontecendo com ela. E aí é o momento que nós, adultos, temos que ter paciência para poder fazer com que os filhos falem sobre isso. E quando é criança pequena, nós vamos ter que ir entendendo o desenvolvimento, o comportamento, por que está se dando dessa maneira. Tem muita criança que age com agressividade para poder chamar atenção para algo que está doendo. E a gente tem que entender que não é agressivo por ser agressivo. Está ocorrendo alguma coisa. E isso pode ser com filho... de origem ou não, consanguíneo ou não. Até adulto, né? Claro, o que está acontecendo, né? Então, tem que entrar nesse mundo aí. É um contexto, né? Com vários aspectos. Sabe que eu penso assim, na adoção, a diferença é que vem um encontro de duas pessoas, né? A criança, adolescente e a família. Ambos trazem suas bagagens. Em algum momento, vai sair daquela malinha alguma situação que vai exigir o cuidado, vai exigir a disposição, a responsabilidade de olhar para aquilo, né, de ressignificar aquilo. Então, assim, do mesmo jeito que ela falou assim, a criança pode ter um gatilho de alguma situação passada, que talvez ela nem tenha uma memória muito clara do que foi, e se sentir triste ou apática. Como também o pretendente, em algum momento ali daquela construção que o filho chegou, ele pode ter alguma memória de um momento, de alguma coisa que traz para ele também uma tristeza ou uma alegria. Eu mesmo, quando os meus filhos chegaram, eu olhava para trás no carro assim, eu vi aqueles dois fofinhos ali atrás do carro, eu queria chorar ali sozinha. Meu Deus, eu tenho 2 filhos agora. Levou 10 anos. E agora eles estão aqui, eu não estou acreditando. Aí eu estava chorando lá sem motivo, sozinha lá. Do nada. Porque eu tinha, assim, veio alguma coisa, meu Deus, eu olhava que estava sempre sozinha, agora estou com 2 crianças. Né? Então, assim, essas situações que vão acontecendo, né, esses enfrentamentos, essas memórias traumáticas, dolorosas, precisam ser enxergadas com um olhar de quem tem esse entendimento. E os pais têm a obrigação de ter esse entendimento, porque eles que vão orientar e nortear isso. Entendi. A gente falou bastante da questão, né, de adoção e tudo mais, mas me surgiu uma dúvida aqui pensando, né? Se uma mulher ou uma família, não sei como funciona, decide, tem uma gravidez indesejada, decide não abortar, mas precisa entregar para adoção. Não sei nem se esse é o termo correto, né? Entrega legal. Como que funciona? É com vocês também? É por lá? É uma outra ONG? Porque eu pergunto, porque assim, já me surgiu várias vezes esse questionamento, né? Que a pessoa fala assim, mas entrega para adoção, mas você acha que é fácil, só chegar e entregar? Eu não faço ideia. Como que é o processo? Não, o processo de entrega legal, hoje, ele é algo que está na lei, né? Que é legalizado. É um ato de amor, de consciência, de extrema responsabilidade daquela mulher que sabe que não vai dar conta de maternar aquela criança, de cuidar. Então, ela decide por entregar, né? Quando ela está gestante, ela tem que procurar a vara da infância. Lá na vara da infância, ela vai ser acolhida e ouvida pela equipe técnica e eles já vão prepará-la para esse momento. Ela pode desistir. Ninguém também... Ela chegou lá e quero entregar. Não, vai ser obrigada a entregar, porque agora falou, está falado. Não. Entendi. Até o ato da sentença, né? Ela tem a chance de... Então, desde a gestação, é um acompanhamento ela já né? pode ter esse acompanhamento psicológico. Existe também o sigilo, né? Se ela, assim, quiser garantir esse sigilo da sua gravidez. E aí, a entrega legal, é interessante, assim, que a partir do momento que já está tudo decidido, né? Que os hospitais aqui em Cuiabá, por exemplo, já têm essa consciência, já tem essa informação, essa explicação direitinho. A criança já nasceu, já vai para o abrigo, né? Já é levada para o abrigo, assim que está liberada. E depois o primeiro que tiver na fila, né? Depois da sentença e tudo, já é chamado. Então, nessa audiência já é destituído. Nossa. Então, é um processo mais rápido,
né? Porque foi feito pela vara da infância, tudo, né, legalizado. Agora, se a pessoa tentar entregar essa criança para qualquer outra pessoa do conhecimento dela, ou negociar essa criança, né, ou jogar essa criança em qualquer cantinho, né, aí ela está cometendo um crime. Agora, quando ela não comete crime, quando ela procura a vara da infância e legaliza o processo de entrega. E ela pode desistir legais, depois que ela já teve a criança, né? Até 10 dias. Até né? 10 dias da sentença. Até 10 dias da sentença. Nossa. Mesmo que ela assinou. Por isso que eles Antes. esperam para poder colocar numa tem outra um processinho, família. né? Tempo, né? Porque, não sei se era costumeiro, a gente via muito em filme antigamente, né? De a pessoa nasce e entrega na porta de uma casa, algo Sim, assim. Mas isso é crime, né? Hoje, pelo Não, menos. assim, Só pra Não, entender. esse exemplo Só pra não, entender. porque foi entregue na porta entregou da na casa. porta da casa, mas não quer dizer que aquela família vai ficar com a criança hoje, né? Então. Que é a questão do cultural. A gente viu em Antigamente, filme isso, né? em Tinha filmes. muito em Não, mas filmes. acontecia. Isso É? acontecia. Eles entregavam nas casas de misericórdia, Não, isso sim. né, no bombeiro, na igreja. No Rio de Janeiro E- tinha roda. Mas É. o que acontece quando a mãe Convento. decide fazer isso? Ela tira da criança o direito da origem. Porque hoje a gente briga e luta muito para que a criança tenha direito à origem, para que a criança tenha esse direito de descobrir quem era essa minha mãe, quem era esse meu pai, da onde eu vim. E se você só entregar uma criança sem deixar nenhum rastro, ela vai ficar com um vazio ali, com um buraco. E, assim, lá no curso da adoção, a gente explica para os pais, né, para os pretendentes. Vocês precisam estar prontos para esse momento que a criança vai questionar, que o adolescente vai questionar quem que era minha mãe, quem que era meu pai, quero conhecer, quero saber, porque pela lei, quando ele tem até 18 anos ou a menos, né, emancipado pelos pais, ele pode ver o processo e até buscar essa família de origem. Porque a ideia não é esconder a história, não é evitar a aproximação, nada disso. Mas é né? estimulado até para a família contar a história desse adolescente. Desde numa certa- sempre, não tem contar, Entendi. é desde Desde a sempre. fase Isso é que chegar. estimulado. Não tem nada escondido na adoção. Esse negócio De acordo com a idade. de esconder é coisa do passado. Não, é porque eu né? falo, mais uma vez, influência de filmes De aí que fala assim, novela. será que eu conto, não conto, Tipo, né? ó, Aí a pessoa, senta tipo, aqui, 30 né? anos de idade descobre, nossa, eu sou adotado, né? Isso, e na verdade Hoje a gente ensina que esse ato ele tem que saber desde sempre, desde bebê ele já Isso tem aí que dá estabilidade emocional. emocional, confiança para a criança, para o adolescente, né? Para saber essa história parental. É necessário falar a verdade, além da verdade, né? Porque senão você fica desconfiado de tudo a vida toda, Eu né? pergunto esse negócio de deixar na porta, porque acho que, não sei se vocês devem conhecer, imagino eu, que um dos influencers mais famosos do Brasil, ele é fruto, né, de uma família que o adotou, que é o Carlinhos Maia, não sei se vocês Sim. conhecem a história dele. E é justamente isso, a mãe, né, teve ele, deixou ele na porta para uma senhora cuidar. É muito bonita a história, inclusive, que é uma senhora surda, né, e tudo mais, com limitações, que cuidou, assim, dele, sabe? Sim, Então, eu tinha muito isso, hoje a gente não, né? A gente evita de deixar, assim, não Porque muito hoje os cadastros são esclarecidos. todos cruzados. Cruzados. As informações são mais a criança rápidas. já sai com a certidão. Né? Se uma mãe tirar, por exemplo, ela ter em algum hospital, aí já está lá registrado. Daí ela vai e doa a criança para outra, eles vão buscar onde que teve, quem teve filho, a que horas, de onde que saiu, e vão fazer uma investigação. E se você Tem pensar um monte na de coisa. criança, no jovem, no ser humano, ele precisa dessa história. Ele precisa, para ele se construir a sua identidade, ele precisa saber de sua origem. A trajetória é afetiva, né? Então, O caminho é pela afetividade. não é certo você deixar uma criança sem rastro. Né? A gente acha que isso prejudica o desenvolvimento. E prejudica emocional, principalmente. Ele vai ficar sempre perdido. Quem eu sou? De onde eu vim? Quem é minha mãe? Por que eu não sei o nome? Porque já não tem a figura, já não tem a imagem. nossa, aí assim, tem aqueles comentários na escola, mas você não tem tal traço da sua mãe, né? Você não conta pra criança, imagina, vai desenvolvendo nela, né? Sim. Quem sou eu, E a né? escola tem que estar preparada, né? Os professores têm que estar preparados para tudo isso, né? Sim. Para não surgir os bullying, né? Tem isso. Para não ter todas essas coisas, porque a criança tem que ser preparada, porque ela vai receber isso. Não, E aí, com como certeza. que vai ser a reação? É, Porque com a reação certeza. não vai ter que poder agora, né, que matar, agredir por conta disso. É esclarecer. E quando isso ocorre dentro de uma sala de aula, é momento de parar tudo e discutir sobre isso, esclarecer, para poder lidar com isso com maior naturalidade, né? Porque, afinal, hoje em dia, isso é muito natural.
né? Ter filhos adotivos é Sim. muito natural, né? Graças a Deus, sobre, né, a lei protege, né? Tem todo um processo legal, né, Os que a gente direitos são viu os hoje. mesmos, né? Não precisa de esconder. É porque também no passado tinha uma insegurança, porque não tinha proteção. Então, imagina o medo dos pais, por adoção, perder esse filho, essa filha que eles conseguiram, né? De uma forma irregular ou regular naquela época. E aí, como é que é perder isso? É difícil para eles. Então, é melhor esconder, é melhor não contar a verdade, é melhor ficar todo mundo calado, porque assim vai ser... O filho cresce, Sim. entendeu? Se desenvolve. Maravilha. Gente, contato da Ampara. Como que faz para falar com a Ampara? Entrar nesse A contato com a Ampara, Ampara? a gente tem um site que é www.ampara.org.br e também pelo WhatsApp 65 99922 0778. Repete esse Maravilha. telefone. Importante. 65 99922 0778. Maravilha. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. É só um início, porque temos muita Verdade. coisa Nós estamos pra só conversar. passeando pelos não é temas. só, né? Temos muito para É conversar. necessário ainda, a gente aprofundamento vai- sobre cada Não, coisa com dessa aí. certeza, com Porque certeza. acho que a gente quer agradecer, né? A Ampara agradece essa oportunidade. Sim. Porque isso é um meio de comunicação muito importante, isso é fundamental, porque são falados por pessoas que estão na área, né, que vivenciam, né, tudo sobre adoção. E nós sabemos que não termina tão rápido, é muito complexo, e nós precisamos falar sobre isso, falar mais sobre isso e aprofundar, né, as situações que envolvem a adoção. Porque tem muita gente ainda que não compreende, tem muita informação incorreta a Muito respeito. mito, né? Tem muita Né? coisa E a em sociedade volta, né? precisa abarcar isso não só em momentos de festividades, né? E desse romantismo sobre a adoção, mas encarar a realidade e a gente conversar naturalmente sobre isso. Mas não tem tabu, né? Tem que quebrar, né? Não tem jeito, Sim. né? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai Obrigada voltar a a se você. falar. Muito Vocês vão voltar obrigada a aqui, a gente nós. vai se encontrar, viu? Muito obrigado Gratidão. mesmo. Obrigada a Certo? vocês. E você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar o seu like, seus favoritos, comentar, se inscrever aqui no canal, que tem muito mais bate-papo pela frente e vamos voltar com elas, inclusive, aqui em outros momentos, viu? Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau.